era criança, era maravilhoso ouvir as minhas avós contarem histórias. Eram histórias de tradição, porque a maioria das vezes eram histórias que elas ouviram quando eram crianças e que agora estava passando para mim. Como elas passaram a maioria da sua infância no sítio, então eram muitos contos folclóricos, muitos mitos. A maioria era Mate Florzinha, Lobisomem, Boitatá, histórias que presenciaram lá na redondeza. E, enfim, essas histórias elas tinham um certo sermão no final, porque ela trazia para a minha realidade e tinha sempre uma liçãozinha de moral. Se eu não fosse uma menina obediente, ela pegaria algum mito daquela história e trazia para minha realidade. Se eu não fosse obediente, uma florzinha de noite me pegar no cabelo. E isso fez com que eu aprendesse muito rápido essas histórias. Chegou o tempo de ir para a escola de fato, né? Quando cheguei lá, no primeiro ano, teve uma aula de leitura, onde a professora contou a história de Vitória Régia. Essa história, ela me fascinou muito. A professora fez uma peça teatral, onde me convidou para ser a Índia Nayá, que se apaixonou pela lua e futuramente ela iria cair na água e viraria a Vitória Régia. Fui, gostei muito, fiquei muito feliz porque eu interagi muito bem nessa aula. Já no ensino médio, no segundo ano, a professora de literatura, ela sugeriu que nós escolhêssemos os livros para fazer um trabalho. Então, eu escolhi Iracema. Iracema foi um livro que me marcou muito. Também se tratava de uma Índia, então foi um livro produtivo em que eu liguei. Eu liguei, assim, a relação da minha infância, né, com a adolescência. Então, foram dois livros que falavam de índios, né, e de amor. Foram dois romances. Então, assim, me marcou muito. Porque as histórias, elas nos levam a conhecer um novo mundo, nos mostram outra experiência, outra parte que nós não conhecíamos. A história, ela nos leva para lugares que nós não fomos capazes de conhecer, mas que na nossa imaginação são lugares maravilhosos. Histórias de tradição, elas são sempre contadas por pessoas mais velhas, muitas vezes elas nos contam algum fato histórico de sua vida, algumas coisas de suas memórias e que nós ficamos lá sempre atentos, não questionamos e não duvidamos, ficamos ali quietinhos para querer saber, para querer viver aquela aventura que aquela pessoa mais velha viveu. Então, assim, foi dessa forma, através das histórias de tradição, que eu aprendi as lendas folclóricas muito antes de chegar na escola de fato, né? Então, assim, essas pessoas, elas contavam as histórias com muita experiência, com muito prazer. Elas contavam com muita riqueza de detalhes, porque no final das contas, as pessoas, elas serão lembradas pelas suas memórias, não é verdade? Posso dizer que toda essa tecnologia prejudicou sim o modo de contar histórias. Porque tem muitas famílias que apenas dão um celular para a criança e diz, olha no YouTube, escolhe a historinha que quer. Só que elas não sabem, elas não percebem que aquela história está afastando a sua criança de você. Não tem o afeto do pai estar sentado do lado do filho para contar a história. Então, muitas famílias nem sabem o que é contar história. É muito importante resgatarmos o interesse das pessoas pela literatura. É difícil? É difícil. Pois existe um mundo movido de tecnologia, onde eles estão tentados a todo instante a usar aquela tecnologia em vez de ler um livro. No final de cada história, somos nós, os leitores, que imaginamos o final que queríamos, independente do final que lemos. A literatura infantil juvenil, ele promove diálogos entre alunos por meio da interação da contação de histórias. A leitura deve ser mostrada de forma prazerosa para a vida daquela pessoa. Ao ler um texto literário, nossa experiência é contada, porque quando a pessoa que está contando o texto, ela tem experiência com aquela área literária, com aquele texto, com aquele poema,
ela vai trazer para o ouvinte detalhes que sozinho o ouvinte não irá entender. Porque se ele nunca entrou nesse mundo literário, ele vai se sentir um pouco perdido. Então, a nossa experiência conta sim na hora de passar a literatura para as pessoas. Todos temos o direito de literatura. Não podem nos privar de conhecer uma época que não vivemos, um mundo que não foi nosso ou o futuro que está por vir. A literatura tem muita coisa boa, mas também tem seu ponto ruim. Ela divide opiniões, traz dúvidas, questionamentos. Muitos poemas tratam é, de liberdade de expressão, de que as pessoas elas só queriam direitos igualitários. Então ela traz esses questionamentos e essas dúvidas também. Literatura não é só ler, escutar. Literatura é entender. Na sala de aula não podemos tratar a literatura apenas como uma matéria. Precisa ser tratado como um resgate cultural de saberes da humanidade. As histórias elas precisam ser contadas, mas trazidas para a realidade de cada aluno. Por quê? Quando a história ela não traz uma realidade, o aluno se distancia e sente que literatura é uma coisa distante do mundo que ele vive. E não é. Literatura é tudo que está à nossa volta. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos despertar o interesse do aluno para que ele saiba dividir um pouco do seu tempo para a leitura. A leitura ela não pode ser apenas uma leitura obrigatória. Ela precisa ser uma leitura também pessoal. Quando a pessoa ela traz para si a leitura de forma pessoal, tudo fica melhor. Vai ter uma compreensão do texto melhor. Então, a leitura ela ficará mais rica. Haverá uma atenção maior em afeto e uma compreensão maior no que a leitura está querendo lhe propor. Precisamos aderir a meios que causem curiosidade na vida dessas pessoas. Por quê? Precisamos despertar o que não está acordado. Os mais velhos, eles principalmente nos contavam histórias, porque eles queriam que suas histórias fossem contadas para frente. Eles não sabiam o que era literatura, eles não imaginavam o que era isso, mas eles fizeram uma ligação da literatura com as nossas vidas através das histórias literárias que eles nos contaram. Eram histórias de tradição que naquele momento nós não sabíamos o que era, nós não entendíamos, mas hoje posso ver que houve uma ligação muito grande da literatura com as histórias de tradição que os meus avós me contaram na minha infância.